Boa noite, novamente, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 15. Mas antes disso, eu quero chamar as crianças aqui na frente, para a gente orar por elas. A voz do Regis soou quase como a voz da consciência. Vamos estender a mão, gente? Pai Celeste, obrigado pelas nossas crianças. Guarda cada uma da tua paz. Faz crescer a fé no coração de cada uma. Abençoa, Senhor, a classe agora e dá muita graça, nós pedimos aos professores, para eles comunicarem o Evangelho para essas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 15, versos 1 em diante. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração o tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei essa terra, desde o Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Amém. Pai Celeste, obrigado pela tua palavra e pedimos que, por tua misericórdia, o Senhor nos ilumine e nos atraia na direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Abraão começou a sua caminhada no capítulo 12, quando ele é convocado por Deus para deixar a sua terra, deixar a sua parentela e seguir para um lugar que ele ainda não sabia qual era. E Abraão pôs o pé na estrada e foi.
com a esperança, com a expectativa de que Deus ia dar um futuro para ele. Como eu disse, é uma novidade. Os antigos não tinham futuro. Eles estavam presos no ciclo da natureza que os mitos contavam. Mas Abraão era diferente. Ele foi chamado por Deus para andar para frente e para andar para um futuro que Deus colocou para ele. E nessa caminhada, que aparentemente no início parecia que era em círculos, né? Quando a gente lê a história de Abraão, ele ficava circulando ali na terra, sem exatamente um lugar para pousar, sem ter exatamente isso. Mas a gente sabe o final da história. A gente sabe, pela carta aos Hebreus, pelo resto das Escrituras, que Abraão estava caminhando em direção à cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então ele estava caminhando para o projeto de Deus, que era a sua cidade. E isso era uma coisa difícil de fazer, porque as pessoas, se caminhavam para algum lugar naquele momento, era para o projeto de Babel, para construir a cidade do homem. E nós vimos que Abraão é uma resposta de Deus ao projeto de tentar reunir todas as famílias para construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Ou seja, uma civilização que vai engrandecer o seu nome e que nunca vai ser espalhada na face da terra e que vai se bastar, que dá uma banana para Deus e afirma que pode cuidar da sua vida. Então Deus confunde as línguas, espalha o povo de Babel e começa um outro projeto. Ele diz para Abraão: eu vou engrandecer o seu nome, mas através de você, ao invés da gente construir uma cidade com uma torre, uma bênção vai se espalhar por todas as nações. Então Deus tem um plano, e o plano de Deus é descentralizar tudo e colocar mostrar o seu reino na língua de cada nação, na língua de cada povo. Então nós temos a cidade do homem e nós temos a cidade de Deus. Abraão ainda não sabe que ele está caminhando para a cidade de Deus, mas ele vai saber. Quer dizer, ele ficou sabendo quando ele foi para o céu. Mas a gente já sabe, porque a gente tem a Bíblia, nós temos o resto da Bíblia. A gente sabe que Deus ia escolheu aquele povo, trouxe o povo para a terra, e naquela terra Deus escolheu uma cidade, que foi Jerusalém, e lá ele colocou um rei, e esse rei antecipava o rei Jesus, que será o rei que é o rei da cidade de Deus, que governa a cidade de Deus. Então a gente sabe que esse era o plano. O plano de Deus nessa nova cidade que ele ia construir era que as bênçãos que foram prometidas, dadas em Gênesis 1 e 2, fossem confirmadas. Porque Deus deu ao homem uma mulher, uma descendência e uma terra. Mas o homem corrompeu essas coisas. Por causa do pecado, o ventre da mulher foi amaldiçoado e a terra foi amaldiçoada. Isso é o que nós lemos em Gênesis 3. Mas aí Deus se apresenta para Abraão, alguém que não tem terra e cuja mulher é estéril, e diz: Abraão, através de você o impossível vai acontecer. A bênção que foi dada em Gênesis 1 vai ser confirmada e a maldição de Gênesis 3 vai ser revertida. Você que não pode ter filhos vai ter muitos filhos, você que não tem terra vai ter muita terra, e todas as nações da terra vão ser abençoadas através de você, e por isso você vai ter um grande nome. Então Abraão ficou feliz, né? É uma baita promessa. Saiu fora, largou o Ur dos Caldeus, de repente Nova York virou a periferia do mundo para Abraão, e aí ele largou o Ur dos Caldeus e foi para a terra prometida. Só que quando ele chegou lá, ele viu que o chamado de Deus é mais difícil do que parecia, porque a terra dos sonhos, a terra onde ele ia se dar bem, né? Onde tinha as oportunidades, a terra das oportunidades, estava passando muita fome. É isso que Abraão encontrou lá, né? Parecia uma história mal contada, parecia uma enganação. Deus chama Abraão para a terra, que depois ele vai dizer para o povo, né, que mana leite e mel, e o que ele encontra lá? Fome. Então Abraão fica com medo, fica preocupado e quase põe tudo a perder. Abraão abandona a terra e vai para o Egito, que aparentemente é um lugar melhor, um lugar com alimento, com água, com comida. E lá no Egito ele não tem coragem de contar que a Sara é a mulher dele, então ele conta outra história. Aí o faraó pega a mulher dele, e aí Abraão agora a coisa complicou, porque Abraão não tem nem a terra que Deus deu para ele, que ainda não tinha dado, estava no processo ainda, os papéis ainda estavam correndo, e quase perde a mulher também, que apesar de ser estéril, era a única que ele tinha, né? Se fosse para Deus trazer uma descendência, tem que ser através dela. Então Abraão já estava sujando tudo. E aí Deus intervém, fala com o faraó, e o faraó dá um sabão no Abraão,
E Abraão volta para a terra, pega a mulher dele de volta, volta para a terra, e pela misericórdia de Deus, Abraão está de volta. E ainda está de volta com riquezas, né? Que inclusive é um símbolo do que ia acontecer com Israel depois. Israel ficou preso no Egito, e quando eles saem com grandes riquezas, exatamente como Abraão saiu, numa espécie de antecipação profética. Então nós temos agora que Abraão sabe o seguinte, ele sabe que ele tem que ser uma bênção, mas que ele não foi. Ele sabe que a caminhada é difícil, ele foi covarde, e quando ele foi covarde, ao invés de abençoar as nações, o que ele trouxe para o Egito? Maldição. Então Abraão entendeu agora que Deus quer algo mais dele, ele tem que ser uma bênção. Acho que essa parte do contrato ele não prestou atenção. Que Abraão, Deus fala um monte de coisa para Abraão, né? Que todas as nações vão ser abençoadas, vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, e assim por diante. Mas Deus fala assim, sê tu uma bênção. É a única coisa que Deus disse para Abraão fazer, e é a única coisa que ele não fez. Então agora Abraão muda de postura, e a gente chega no capítulo 13, e no capítulo 13 nós encontramos essa outra história, né? A história de Ló escolhendo o caminho de Babel. Ele vai para a terra das oportunidades, que é onde tem grama verde, onde tem Sodoma. Ele diz, não, eu vou ficar por ali, vou ficar com meus rebanhos ali na planície, naquela planície verde. E como eu mencionei isso antes, né, como disse Calvino, Ló achou que estava indo para os jardins do Senhor, né, o Éden, mas ele estava na porta do inferno, né, que era Sodoma e Gomorra. Na verdade, como se não bastasse ir morar na região de Sodoma e Gomorra, lá na frente na história a gente descobre que ele morava em Sodoma. Então Ló realmente decidiu que ele ia abandonar a peregrinação, junto com Abraão, e ia se fixar na terra. Ele decidiu fazer parte daquele mundo que não era o mundo que Deus queria para Abraão e para a sua família. É verdade que Deus diz que ia dar a terra para Abraão, mas não era a terra daquele jeito. A terra do jeito que estava é o que o Novo Testamento chama de mundo. É um sistema que está apoiado nas estruturas da criação, mas que corrompe essas estruturas. E isso torna a caminhada cristã e a caminhada do povo de Deus difícil, porque a gente tem que abençoar o lugar que a gente está, mas a gente não pode fazer parte dele. Você não pode nem ser avertivo, né, ficar meditando, aguardando a transmigração da alma, ignorando as coisas do mundo. Você não pode fazer isso. Mas você também não pode fazer parte, porque se você fizer parte, você vai ser julgado junto com esse mundo. Você está aguardando que a cidade do homem caia para a cidade de Deus ser erguida. Então você tem que viver hoje como cidade de Deus, mas tem que aguardar que essa cidade caia. Não é isso que Deus falou com Abraão? Olha, a medida da iniquidade desse povo não encheu ainda. Então você vai ter que esperar. Você vai herdar a terra. É como Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Você vai herdar a terra. Mas você não pode fazer parte dela, mas você tem que abençoar ela assim mesmo. Então o cristão tem que andar no fio da navalha. Ele tem que amar o mundo sem amar o mundo. Ele tem que servir o mundo sem fazer parte das coisas do mundo. Ele tem que se alegrar nas coisas boas do mundo sem colocar essas coisas na frente de Deus. Ele tem que odiar as coisas que não prestam no mundo sem odiar o mundo e sem querer ir embora do mundo. É difícil. Então, Agostinho diz que nós somos a cidade peregrina. A cidade peregrina está misturada aqui com a cidade do homem, mas ela não é a cidade do homem. Então, essa é a lição básica, inclusive, da vida cristã. Nas Institutas, Calvino fala sobre isso, é uma lição central. Como é que a gente vive e usa as coisas da criação, mas ao mesmo tempo a gente não perde a nossa identidade. A gente sabe que a nossa identidade é celestial. Paulo fala a mesma coisa, ele fala que a nossa pátria está onde? Nos céus. Isso significa que a gente quer ir embora da terra? Não, a gente quer que a terra seja renovada. Mas a nossa cidadania não é na cidade que hoje domina a terra. Nós estamos esperando que essa cidade seja removida. E aí a cidade de Deus vai o quê? Descer do céu. Babel queria chegar no céu, não é isso? Pois a cidade de Deus vai descer do céu. Então Abraão agora tem outra postura. Ele entendeu que sem a graça de Deus ele não vai cumprir essa promessa. Não vai receber essa promessa. Ele entendeu que ele tem que ser uma bênção, e aí dessa vez ele faz diferente. Ele luta para libertar o seu sobrinho ingrato, Ló, quando eles são escravizados por reis que invadem a região. Ele luta contra esses reis e luta a favor da terra, da mesma terra que ele está guardando o juízo divino, mas ele serve aquela terra, serve aquele povo. E os perigos vêm sempre, porque depois que ele liberta o povo e traz o povo de volta para a região ali onde eles estavam, né, que era a região do sul da Palestina,
quando eles retornam, aí nós temos a oferta do rei de Sodoma. Não, você é o cara, você foi lá, a gente não deu conta, você foi lá, atacou a retaguarda do exército dos 4 reis e trouxe as almas e os despojos de volta, então vamos fazer um trato. Você pode ficar com os despojos de guerra, eu permito que você fique com eles, eu fico só com as pessoas. O que é que o rei de Sodoma estava fazendo? Estava propondo para Abraão que Abraão fizesse parte. É isso que ele estava propondo para Abraão, porque Abraão serviu a terra. Abraão se tornou importante, é uma força militar, econômica, ele está crescendo ali. Então, o rei de Sodoma fala, vem comigo. Na verdade, aquilo implicaria, se ele aceitasse os despojos, uma espécie de relação de vassalagem, como se ele fosse um poder político secundário em relação ao rei de Sodoma. O Abraão fala assim, não quero saber disso. Então, quando Abraão cumpriu a função dele, ele abençoou o lugar, sem se tornar parte do lugar. Quando ele se tornou uma bênção e não foi covarde, o Melquisedeque, o sacerdote de Jerusalém, antes de Jerusalém ser Jerusalém, Melquisedeque diz no versículo 18, abençoou Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus adversários nas suas mãos. Quem é Abraão? Abraão é o homem que está aprendendo a ser uma bênção. Ele está aprendendo que o caminho para ele receber as promessas é longo. E que receber as promessas é algo que está relacionado com uma mudança do seu caráter. Abraão tem que ser outra pessoa. Para que, de fato, ele possa ter a terra e ter toda aquela descendência, ele tem que se transformar em outra pessoa, ele tem que ser uma bênção. E é muito curioso você ver no capítulo 13, Abraão sendo, ou melhor, no capítulo 12 ainda, Abraão sendo maldição no Egito, e aí quando a gente chega no capítulo 13 e no 14, Abraão se torna uma bênção. Agora no capítulo 15, irmãos, nós temos algo mais aqui, nós temos um insight em como era a fé de Abraão. O que é que Deus estava cultivando em Abraão nessas experiências todas, e que tipo de relação com Deus Abraão tinha que ter? Logo no início, veja aí na sua Bíblia, nos primeiros versos, ou no primeiro verso, nós temos a resposta de Deus a essa posição de Abraão. Abraão quer receber a terra e uma descendência da mão de Deus, mas surgiu um dom falso para ele, que foi o presente do rei de Sodoma. Abraão rejeitou esse presente. Então o que é que Deus diz para Abraão? Porque Abraão, gente, correu risco naquela batalha dos 4 reis contra 5. Veja que sinuca de bico, que saia justa Abraão está enfrentando. Ele lutou em favor dos reis da terra, lutou em favor de Ló, atacou um exército muito poderoso, que estava tentando dominar a região, e que certamente poderia retornar e atacar de novo a região. Então Abraão tinha que se posicionar, com quem eu fico? Era muito mais seguro para Abraão, muito mais interessante para Abraão, fazer aliança com o rei de Sodoma. Se ligar ao rei de Sodoma. De fato, ele faz aliança depois com outros povos, mas que tinham outra postura. Então, ele recebeu esse convite e ele diz não. E nesse momento em que ele diz não, Abraão ficou no prejuízo. Porque ele está num lugar, está numa terra em que o rei local, os poderes locais sabem que ele quer estar ali, mas que ele não vai se sujeitar aos poderes locais. Então Abraão está correndo risco quando ele diz não. Ele está se complicando politicamente. Ele está se complicando porque ele atacou um exército poderoso e porque ele disse que não vai fazer parte dos locais. É uma situação perigosa. Então o que Deus diz para Abraão nesse momento? Não temas. Veja aí na sua Bíblia, verso 1. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Por que eu sou o teu escudo? Porque Abraão estava agora desguarnecido. Porque ficou claro que ele estava no mundo, mas não era do mundo. Por que o teu galardão será sobremodo elevado? Porque ele recusou as riquezas da iniquidade, que eram os presentes oferecidos pelo rei de Sodoma. Então Deus faz uma promessa de novo para Abraão. Mas Abraão, agora é a oportunidade, Deus apareceu, então Abraão vai levantar 2 bolas aqui. 2 problemas. Tá bom, Deus, já que você veio aqui conversar comigo, me explica uma coisa.
Você disse que eu ia ter uma descendência e você disse que eu ia ter uma terra. Cadê? É isso que Abraão perguntou. Veja aí na sua Bíblia, capítulo 15. Primeiro ele diz assim, no verso 2: Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Então o que falta de Abraão? A descendência, que é o que Deus prometeu. No capítulo 12, quando ele chamou Abraão. E qual é a outra pergunta que Abraão faz? Está no verso 8. Deus promete que vai dar uma terra, então Abraão pergunta: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? As duas perguntas de Abraão, que nós encontramos no capítulo 15, são muito importantes. Elas não são... às vezes a gente lê detalhes, trechos das Escrituras e não percebe a conexão que eles têm entre si. Mas se você voltar no capítulo 12, você vai ver Deus dizendo exatamente para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Deus prometeu duas coisas para Abraão: uma terra e uma descendência. As duas perguntas de Abraão são muito específicas. Deus apareceu para Abraão e disse: olha, eu sou o teu escudo e eu vou te dar um galardão. Então Abraão foi na veia. Tá bom, Deus, mas cadê a terra e cadê a descendência? Esse era o problema. Abraão estava ali andando com Deus, ou aprendendo, né, andar com Deus. Tomou coragem, lutou contra os inimigos, foi uma bênção na terra, mas nada de filho e nada de terra. Então Abraão pergunta, na verdade, em cima das promessas de Deus. Veja que isso não é uma murmuração. Abraão não estava como o povo que saiu do Egito, e essa é uma diferença importante. Ele não estava reclamando com Deus e dizendo: o Senhor nos trouxe aqui para morrer no Egito, morrer no deserto, perdão. A gente prefere as cebolas e os alhos do Egito, onde a gente estava. Eu quero voltar. Não é essa a murmuração do povo? Eu quero voltar para o Egito. Eu não quero a terra prometida. Não, meus irmãos, Abraão está pedindo é a promessa mesmo. Cadê, Deus, a promessa que foi dada? Eu estou aguardando a promessa. Então não é uma murmuração, é um lamento. Inclusive, quando a gente lê no texto, Abraão não estava voltando atrás, não estava desistindo, ele não é repreendido por Deus a essa altura, por fazer essas duas perguntas. Você pode ler aqui no capítulo 15, ele não é repreendido por Deus. Com toda paciência, o Senhor responde a Abraão. Mas essas duas perguntas, a gente precisa entender o que significa, gente. De acordo com Gênesis capítulo 3, o ventre da mulher foi amaldiçoado e a terra foi amaldiçoada. Se Abraão, apesar de aparentemente ser uma bênção, continua sem filhos e sem terra, ele é o exemplo da maldição. Realmente eu sou essa pessoa abençoada? Porque o problema que começou em Gênesis 3 continua aqui, eu estou sentindo na carne. Eu continuo sem terra e sem filho. Então, os sinais da maldição continuavam em cima de Abraão. Por que Deus não tira esse negócio logo? Se a gente está salvo, se a gente recebeu a promessa de Deus, se Deus está andando com a gente, por que os sinais continuam aí? Isso não faz sentido. Por que eu não tenho esse filho logo? Por que eu não tenho essa terra logo? Por que tão complicado? Por que Deus complica as coisas? Não é a mesma pergunta que a gente faz? Deus é todo poderoso? E se Deus é bom? E se Deus já me prometeu as coisas? Por que Ele não me livra logo do pecado? Por que Deus não me dá logo um marido? Bom, não sei se isso são as promessas da salvação, né? Mas, por que Deus não tira a minha enfermidade? Por que Deus não me dá logo aquele emprego? A impressão que dá é que você está abandonado. Você se compara com o ímpio e fala assim: poxa, qual a diferença? Na verdade ele está melhor do que eu. Não é o caso de Abraão? Todo mundo naquela terra estava melhor que Abraão. Abraão era o abençoado. Todas as nações da terra iam ser abençoadas por meio dele. Pois os ímpios estavam cheios de filhos, cheios de terra. E Abraão só fazendo o comérciozinho dele ali. Na verdade, o comércio dele era até grande, né? Mas para os valores da época, gente, o fato de ele ser muito rico era muito menos do que ter a sua terra e a sua prole. É porque hoje os valores mudaram, né? As pessoas, pelo contrário, elas não querem ter filho nem terra, elas querem ter uma conta bancária bem recheada, né? Mas o mundo antigo não funcionava assim.
O mundo antigo estava muito ligado a esses dois valores, que eram a terra e a descendência. É Gênesis 1, né, irmãos? É o Éden e uma esposa. Não é isso, Gênesis 1? Perdão, Gênesis 2. Então, Abraão ainda tem sobre ele os sinais da maldição. Isso é estranho. Como é que a gente crê? Deus está dizendo, olha, eu estou com você, viu? Estou com o pau quebrando. E Deus assim, estou com você. Difícil, não é fácil não. E o que é que Deus faz quando Abraão faz essas perguntas? Veja aí na sua Bíblia, a primeira coisa que Deus faz. Primeiro ele corrige, né, Abraão, porque Abraão estava falando em aceitar os costumes da terra, deixar a descendência para o servo mais velho, que aí seria como se ele fosse adotado. Então Abraão teria filhos por meio do servo mais importante, né, do administrador dos seus bens. Mas aí Deus fala assim, não é isso. Não é isso que eu te disse lá em Gênesis 12, Abraão. Veja aí no versículo 4, capítulo 15, verso 4. Respondeu logo o Senhor dizendo, já corrigiu logo, falou, não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Então, conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. É muito bonito isso. Né? A gente pensa em Deus, né, como a gente vê nos filmes, aqueles filmes bíblicos que passam de madrugada, né, aquela voz assim vindo, né, estranha. Mas aqui, o que Deus faz com Abraão? É um negócio meio poético, né? Já viu aquela história, né, Isso é real, tá, meus irmãos? Meu pai, história verídica, meu pai, a única vez que ele tentou ser romântico, no primeiro ano de namoro, quase funcionou. Ele queria dizer alguma coisa poética, então ele olhou para a lua e falou, olha, meu amor, a lua, ela parece um queijo, não é? E eu te amo. Mas parece que funcionou, né? Porque eu estou aqui. Mas, assim, é engraçado que, né, a contemplação da natureza é sempre um recurso poético, né? A contemplação da natureza é um recurso poético. A lua é um recurso poético. O que eu acho interessante no nosso texto é o fato de Deus usar um recurso poético para falar com Abraão. Porque o conteúdo do que ele falou, se você parar para pensar, não é muito diferente do que ele já tinha falado. O que é que Deus tinha falado com Abraão? Que dele ia vir uma grande nação. Era disso que Deus tinha falado. Muita gente, ele ia ter muitos filhos. Qual é o conteúdo novo que Deus falou para Abraão? Talvez ele tenha expandido isso, né, de uma forma que Abraão não tinha pensado, porque são muitos filhos. Mas o que ele disse foi exatamente o que ele já tinha dito. É que Abraão ia ter muitos filhos. Mas é que parece que Abraão não estava entendendo. Então Deus resolveu fazer uma serenata para Abraão. Ele cantou para Abraão o que é que Abraão não estava entendendo e que ele precisava entender. E usou um recurso assim, que a gente não imagina que Deus poderia usar algo assim. Mas eu quero destacar uma coisa importante. É que Deus falou de novo com Abraão o que ele já tinha falado de outro jeito. Mas ele falou de um jeito que tocou fundo em Abraão, porque de acordo com o nosso texto, o versículo 6, veja como ele respondeu nesse momento. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então aqui a gente entende como funcionava esse processo, como era esse negócio que Deus falava com Abraão e ele obedecia. É que quando Deus falava com Abraão, a fé nascia no coração de Abraão. E de algum modo, no momento em que Abraão cria, ele já vivia a justiça que ele ainda não tinha. Porque Abraão, gente, ainda não era justo. Abraão era um incircunciso, um pecador. Ele teria ficado no Egito, sem mulher, ganhando dinheiro lá na corte do faraó, fazendo negócios, entregando o futuro dele e a mulher dele para fazer bons negócios. Ele teria feito isso se Deus não tivesse tirado ele de lá. Abraão está aprendendo.
Ele ainda está aprendendo a ser justo, ele ainda não sabe. Mas na fé, ele já é. Na fé que ele exerce, na palavra, na promessa de Deus, por causa disso, Abraão já é justo. Ele já está justificado. Então aqui nós temos um insight muito importante que depois Paulo vai tomar. É que na relação desses homens antigos que a gente lê nas Escrituras com Deus, a gente vê esses homens realizando grandes atos de heroísmo, entregando tudo em obediência a Deus, correndo riscos tremendos, passando por sofrimentos que a gente imagina que não conseguiria. Então a gente pensa, nossa, esses eram os caras. Mas o que a gente aprende nesse texto é que foi a fé que levou esses caras a fazerem isso. E na fé a gente começa a se tornar algo que a gente não é ainda. Por causa da fé nós somos tratados por Deus como se a gente já fosse justo, como se a gente já fosse completo. Parece que para Deus basta isso. Não é exatamente o que nós temos em Romanos capítulo 4? Vamos voltar para Romanos 4. A gente leu no início da nossa reflexão, e isso é muito importante para nós. Romanos 4. Que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, ou seja, foi considerado diante de Deus como uma pessoa justa e inocente por obras, ele teria de que se gloriar. Mas Paulo diz, ele não tem. Por quê? Verso 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. De que texto Paulo está falando, irmãos? Gênesis 15. Está citando o nosso trecho de Gênesis 15. E como é que ele interpreta esse trecho? Verso 4. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, esse texto é muito impressionante. Lutero, quando conta da sua conversão, lá no século XVI, ele conta o seguinte, que ele estava lutando com Deus, porque ele não entendia o conceito de justiça de Deus. Para Lutero, justiça de Deus é o seguinte, Deus tem um padrão de justiça que a gente tem que alcançar, e se a gente não alcança a justiça de Deus, ela se torna o nosso juízo, porque o padrão de justiça de Deus vai nos condenar. Então isso era a justiça de Deus para Lutero. E por isso ele vivia em desespero. Ele era um monge agostiniano, lutando ali para entender a vontade de Deus e obedecer. Mas quanto mais ele obedecia, mais ele sentia que estava longe. E que ele não alcançava esse padrão. E ele conta que ele começou a ter ódio de Deus. Quanto mais ele estudava o negócio, mais raiva ele tinha. Porque Deus tinha aquele padrão elevado que ele nunca ia alcançar e ele ia ser condenado. E mesmo sabendo que na verdade Deus é justo e não tem nada errado com o padrão de Deus, o fato dele não alcançar o padrão dava muita raiva. Produzia muita raiva no coração dele. E ele conta que num desses momentos em que ele estava desesperado estudando as Escrituras e o ódio crescendo no coração, e veja que coisa, um monge agostiniano dedicado a fazer a vontade de Deus, com ódio de Deus no coração, porque não conseguia cumprir a lei. E aí num desses momentos, de repente ele foi iluminado. Ele entendeu que a justiça de Deus, nos termos de Paulo, na carta aos Romanos, não é simplesmente o padrão elevado de Deus que a gente deveria alcançar e pelo qual nós somos condenados. A justiça de Deus é o que se realiza em Jesus. Quando em Jesus o nosso pecado é punido e a obediência é realizada. E quando nós estamos em Jesus, a justiça de Deus se cumpre em nós. Quer dizer, nós somos salvos, apesar de sermos pecadores, porque o nosso pecado é levado por Ele. Nós somos considerados justos, apesar de não sermos, porque a obediência de Cristo é dada para nós. Então Deus não tem que escolher entre ser justo e ser gracioso. Quando Deus é gracioso conosco, Ele está sendo justo. Porque Jesus já pagou os pecados e já obedeceu a Deus completamente. E é por isso que a gente se batiza, né? O que é o batismo? O batismo significa que Jesus tomou a minha carga e que eu recebi os seus méritos. O batismo é eu participar do que Jesus viveu. Isso significa que ele pagou meus pecados e ele obedeceu em meu lugar. Então quando Lutero diz, quando ele entendeu a justiça de Deus, que na verdade ela não é condenatória, que a justiça de Deus é graciosa e que a graça de Deus é justa, ele diz que nessa hora
os portões do céu se abriram, e ele se viu entrando lá, entrando no céu, com o coração cheio de alegria, sabendo que ele estava na graça de Deus, e ele mesmo ficou escandalizado com o que aconteceu. Porque Deus não o salvou do momento em que ele estava com o coração puro. Ele não entrou pelos portões do céu quando ele estava com o coração reto, justo, puro, disposto a obedecer a Deus. Ele foi salvo e entrou pelos portais do céu na hora em que ele estava com ódio de Deus, porque ele não aceitava a lei de Deus, porque não conseguia cumprir a lei de Deus. E aí, o Lutero veio com essa ideia, aparentemente escandalosa, e muito escandalosa na época, de que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Porque quem é que Deus justifica? É o justo? É isso que o Antigo Testamento diz: não justificarei o ímpio, né? Mas aí agora nós temos o Novo Testamento, Deus dizendo, e aí exatamente o que Paulo diz, que Deus justifica o ímpio. Isso significa que Deus justifica o picareta, o pecador, o miserável, que tem seu coração torto, sua mente pervertida, que é mau. É esse que Deus salva. É esse que Deus justifica. Não estou dizendo que você vai continuar assim pro resto da vida, meu irmão. A gente sabe pela história de Abraão que ele estava mudando, né? Mas a questão é que Deus te trata como justo sem que você seja. E é porque Deus te trata como justo sem que você seja, é que você vai se tornar justo. Essa é a ordem divina. É impossível se tornar agradável a Deus sem receber a graça de Deus. Muita gente ainda tem essa mentalidade: não, eu preciso andar certinho, eu tenho que ser uma pessoa melhor, porque eu tenho que ter a graça de Deus, a presença de Deus, eu vou andar com Deus. Não, meu irmão, isso é orgulho, é o maior de todos os pecados, de acordo com a tradição cristã. É a soberba, é a híbris, é você achar que você vai chegar a Deus para chegar em qualquer lugar. Deus é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Essa era a espiritualidade de Abraão. O que estava acontecendo com Abraão? Que ele estava começando a se tornar uma bênção. O que estava acontecendo é que Abraão tinha fé, e a fé produz fruto, porque a partir da fé nosso coração é mudado. A partir da fé nós entramos numa relação com Deus em que nós somos tratados como justos, e aí a gente é abençoado sem merecer. Ele fala que a gente é filho, ele diz que a gente vai herdar o céu, que a gente vai ressuscitar dos mortos, que a gente vai herdar a terra. Ele faz promessas imensas. É verdade que nós ainda somos crianças e não podemos tomar posse delas, porque em nós existe muita injustiça. Mas a gente está guardando o dia, né? O 25 de dezembro, a hora de abrir o presente. A gente sabe que a gente vai abrir o presente porque a gente já foi justificado. Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Porque a gente sabe que Deus está nesse relacionamento conosco, é que a gente consegue andar com Ele, e aí nós vamos nos tornar justos. Então, irmãos, isso é tão importante, porque ainda há muitos irmãos que leem o Antigo Testamento e pensam assim: não, de acordo com o Antigo Testamento, antes a salvação era pelas obras, e agora a salvação era pela fé, no Novo Testamento. Não, meus irmãos, é o que Paulo diz em Romanos 4. Se você ler o capítulo 4 inteiro, você vai ver isso. Paulo diz: olha, quando é que Abraão foi justificado? Ele foi justificado quando ele foi circuncidado? Não. Abraão recebeu o selo da justiça da fé, né, posteriormente, mas ele recebeu essa palavra da sua justificação antes de ser circuncidado. O que significa nos termos judaicos? Que Abraão, quando foi salvo, era pagão. Quando foi salvo, ele era um gentio. Ele ainda não conhecia a lei, ele ainda não obedecia à lei, ele era um adorador de ídolos, e Deus foi lá e resgatou Abraão. Irmãos, é assim que Abraão chegou no final da sua caminhada. É porque Deus começou essa caminhada. E como que Deus começou isso? Com a sua palavra. Abraão ainda não tinha cumprido a vontade de Deus. Quando é que Abraão iria realmente cumprir a vontade de Deus, irmãos? No final da história, quando ele Quando Abraão entrega seu filho Isaque, o que nós temos? A justiça que Abraão tinha diante de Deus
não era apenas a sua relação com Deus, mas se torna a sua natureza. Primeiro Deus trata Abraão como justo, depois Abraão se torna justo. Mas quando Deus começou a tratar Abraão como justo, ele ainda não era. É a situação aqui em Gênesis 15, ele está caminhando, mas ele ainda não era. Mas diante de Deus, irmãos, ele já era. Agora veja o que nós temos depois disso, depois dessa promessa da posteridade. Veja o verso 7. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança a essa terra. Então Deus disse duas coisas para Abraão, que ia dar a descendência e ia dar a terra. Foram as duas perguntas que Abraão fez, né? Então Abraão pergunta novamente no verso 8, e qual é a resposta de Deus? Toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Então ele tomou esses animais, partiu os animais no meio, organizou aquele sacrifício. Por muito tempo se especulou qual seria a razão de Deus fazer esse negócio. Mas pelo que se sabe da arqueologia da época, hoje, na época de Abraão, uma das estruturas mais importantes para a vida social era o que nós chamamos de pacto. Hoje, irmãos, nós não temos muito esse negócio de pacto, não. Hoje em dia a gente resolve as coisas com contratos. O contrato parece com pacto, mas não é a mesma coisa que pacto. Os contratos são horizontais. Os contratos não envolvem relações incondicionais, ou uma relação com Deus, ou qualquer coisa assim. Os contratos são estritamente horizontais, são circunstanciais, não envolvem a existência inteira da pessoa, mas objetos, bens específicos, obrigações específicas. Mas o pacto, no mundo antigo, não era assim. O pacto era uma coisa muito mais global, ela envolvia a sua vida inteira. Quando 2 povos, ou 2 famílias, 2 cidades, ou um rei suzerano e um rei vassalo, eles iam estabelecer um pacto, eles invocavam os deuses. E invocavam bênçãos e maldições. Então, se você quebrasse aquele pacto, uma maldição divina ia cair sobre você. Você era amaldiçoado e você estava não apenas sob a possibilidade de uma vingança jurídica, que na época muitas vezes era ponta da faca, mas você estava debaixo de um juízo divino. Você era amaldiçoado diante de Deus. E o pacto sempre envolvia sangue, porque isso significava que você estava vitalmente comprometido. Quem já viu eu pregar em casamento sabe que sempre a certa altura do casamento eu falo assim, que o casamento não é uma instituição baseada, não é um contrato legal, baseado nas constituições dos modernos sistemas de Estado, do sistema de Estado-nação moderno, né? E as pessoas, muita gente não sabe exatamente do que eu estou falando, mas os advogados normalmente sabem o que isso significa. Não é um contrato. Ah, mas não é o governo que reconhece? Na nossa sociedade, sim. Mas não é o governo que estabelece casamento, que diz o que é casamento. O casamento existia antes do Estado-nação moderno existir. A igreja existia antes do Brasil existir, Constituição, esse aparato todo. O que nós somos não é determinado pelo sistema político e jurídico moderno. Não é esse sistema que diz o que a gente é, não. Você não é, em primeiro lugar, um cidadão brasileiro, como alguns partidos gostariam que você pensasse. Você não é, em primeiro lugar, um cidadão brasileiro. Você é, em primeiro lugar, um ser humano diante de Deus, e você faz parte da cidade de Deus, e em 5º ou 6º lugar, você é um cidadão brasileiro. Também. E o que o casamento é? Muito mais do que a relação jurídica. Nos termos das Escrituras, o casamento é um pacto. Como a gente vive no universo dos contratos, a gente não sabe o que isso significa. Soa estranho, mas o pacto é uma coisa vital. É um compromisso de vida ou morte, é uma coisa que vai te definir, é uma relação que a divindade faz parte dela, que a sua participação nas bênçãos e maldições estão relacionadas com isso, da criação, né, no caso. Então, o que nós temos aqui? Deus vai fazer, não é um contrato com Abraão, irmãos, ele vai fazer um pacto. Então, Deus diz assim, olha,
como se fazia os hititas, por exemplo, né? Um rei ia fazer um tratado, depois de uma vitória militar, então eles partiam os animais, e aí o pessoal passava pelo meio dos animais, e as maldições e bênçãos eram invocadas nesse momento. Mas quem é que passa no meio dos animais? Não é Abraão. Deus é que faz isso. Veja aí no capítulo 15, versículo 17. Sucedeu que, posto o sol, havia densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, e naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Gente, se alguém da época estivesse lendo isso, ele ia pensar assim, ao invés da divindade ser invocada para se trazer bênçãos e maldições, ela mesma invoca maldições sobre ela, passando por entre aquelas partes. Porque o que se dizia em pactos desse tipo era o seguinte: se eu não cumprir a minha parte do pacto, se eu não cumprir minha parte da aliança, que se faça comigo como se fez a esses animais. E aí o sujeito passava no meio dos animais. Então Deus, irmãos, jurou por si mesmo. Nessa hora Deus jura por si mesmo. Porque Abraão perguntou exatamente isso. Como saberei? Abraão precisava ter certeza. É o que está no versículo 8. Deus fala um negócio lá com Abraão, mas Abraão fala assim, tá, mas como que eu vou saber? Então Deus deu um sinal para Abraão, mas veja que é complicado, porque a que autoridade Deus pode apelar para oferecer garantias sobre o que ele promete? A que autoridade? Você, né, o que você faz? Você faz um contratinho, escreve lá no final, assina. E aí você leva no cartório, o que o cartório faz? O que ele faz? Autentica a sua assinatura, então está valendo, né? Documento. E Deus? Se Deus falar alguma coisa, que cartório no universo vai autenticar a assinatura de Deus? Não tem. Não tem jeito. É só Deus mesmo. A palavra de Deus se autovalida, né? Ela é autoconfirmatória. Não tem um outro lugar para você apelar. Por isso não faz sentido, né? Deus te falar um negócio e falar assim, não, Deus, mas você tem que me provar isso aqui. Não, meu irmão. Todos os lugares que você puder apelar para achar uma prova, foi Deus que deu autoridade para essas coisas. Ah, mas eu vou usar a razão. Mas sua razão funciona porque Deus deu. Sua razão é uma manifestação da racionalidade divina. É uma analogia da racionalidade divina. Então não dá para você botar Deus no critério da sua razão. Você é racional porque Deus te deu isso. Irmãos, Deus jura por si mesmo, mas agora ele fez diferente. Da primeira vez ele falou a palavra. Agora o que Deus fez? Uma performance, né? Primeiro ele fala a palavra. Não, eu vou te dar a descendência e vou te dar a terra. Agora Deus estabelece o pacto por meio de uma performance. Eles fazem um sacrifício e Deus passa ali por meio daquelas partes cortadas. E algo está sendo garantido para Abraão. Mas, irmãos, não sei se vocês perceberam isso, mas quando termina esse pacto, essa performance, essa experiência toda, o que é que Abraão tem? Ele já tem filho? E a terra ele tem? Não. Irmãos, vejam só. Todo esse capítulo 15, ele nos fala só de uma coisa. É de Deus falando e Abraão crendo. Porque aqui a gente não tem cumprimento da promessa. Deus está se manifestando. Abraão olhou para o céu e Deus falou com ele. Ele teve um insight. Depois ele tem aquela experiência sobrenatural e vê aquela fumaça e aquela tocha passando entre as partes. Então algo sobrenatural aconteceu. Algo divino aconteceu, mas a promessa, ou as promessas, ainda não se cumpriram. Do que o capítulo 15 fala? De uma coisa fundamental na mente bíblica, que está tanto na tradição judaica como na tradição cristã, é que nós vivemos da palavra de Deus mesmo. É a palavra de Deus que sustenta a gente. Ela falada, ela representada, mas é dela que a gente vive, enquanto a gente está aguardando a cidade de Deus. E veja que quando a palavra de Deus vem para a gente, não é sempre gostoso não, irmãos. Porque quando Deus fala com Abraão, primeiro foi lindo.
Foi poético. Olha as estrelas do céu, Abraão. Você vai ter tantos filhos quanto as estrelas do céu. Mas, à medida que Deus vai falando, olha o que Abraão descobre. Que para chegar nas estrelas, tinha um longo caminho, né? Olha o versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então você fala assim, nossa, eu estou tão mal hoje, vou para a igreja. Eu vou encontrar com Deus hoje. Estou precisando. Aí você bota sua roupa de ver Deus, vai para a igreja, para você ver Deus, para você se sentir bem, para Deus falar com você, e aí o que você encontra? Pavor, densas trevas. Então tem gente que fala assim, pô, Deus não falou comigo hoje. Meu irmão, não sei. De repente o que você precisava era disso, era de um susto. O que é que Deus fala com Abraão? Deus diz o seguinte para Abraão, olha, isso que você vai ver agora é uma representação do que vai acontecer com vocês. Eu vou cumprir as promessas, mas se você quer saber, não vai ser durante a sua vida. Você não vai ver. Isso foi doloroso. Porque Abraão está esperando essa promessa maravilhosa, sonhando, né? Na cabeça dele, imagina ele sonhando, acordado, imaginando aquele monte de filho, um monte de neto, né? E ele já com um pedaço de terra dele. Aí Deus chega para Abraão e fala assim, ó, Abraão, seguinte, você vai morrer feliz, vai ser ótimo, só que você não vai ver ainda a sua descendência. Você vai ter seus filhos, mas você não vai ver essa prole toda, você não vai ter ainda a terra, vai ser difícil, vai ser escuro. O pessoal vai todo para o Egito, vai ficar preso no Egito, vai sofrer lá, depois eles vão voltar, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade do povo da terra. Então, o momento em que Abraão ouve a palavra de Deus e entende que realmente Deus vai cumprir as promessas, tem uma outra coisa que ele entende, é que a jornada será longa. E vai haver pavor, vai haver sofrimento. Olha que coisa grotesca. Abraão, com aqueles animais sacrificados, sem saber por que fez aquilo, e os abutres vindo, e Abraão espantando aqueles abutres. Tudo isso simbólico. Tudo isso um símbolo, como ele experimenta à noite, do sofrimento que eles iam ter que passar até chegar na posse da terra. Não era só Abraão que ia ter que aprender a ser um peregrino na terra, não. O povo inteiro ia ter que aprender isso, para a promessa se cumprir. Não só Abraão teve que experimentar a dor do Egito e vir para a terra. Toda a descendência de Abraão ia ter que ir para o Egito também e passar pela mesma coisa que ele passou. Ia ter que aprender que sem a graça de Deus eles iam cair, iam ter que aprender que se eles não fossem bênçãos, eles iam amaldiçoar os outros, ia ter que sofrer, ia experimentar a libertação divina. Esse era o caminho que Deus tinha posto para eles. A promessa ia se cumprir. No final, o povo ia ser levado para a terra prometida. E como Lutero comenta, no caso aqui, assim como Abraão viu a fumaça e a tocha de fogo, então o povo também, quando está saindo do Egito, eles têm a coluna de fogo e tem a nuvem, né? Então Lutero fez essa conexão e falou assim, olha, o que Abraão descobriu naquele dia? Ele ouviu a palavra de Deus, mas a palavra de Deus era tanto uma promessa quanto um mandamento. Ela tanto anuncia a graça e a felicidade, quanto anuncia o sofrimento da cruz, porque não dá para separar a ressurreição da cruz. Então Abraão teve um momento de iluminação, Deus falou com ele. E, irmão, sempre quando Deus fala, a gente entende essas duas coisas. A gente entende que Deus é gracioso, e que Ele é confiável, e que Ele vai cumprir suas promessas. E a gente também teme, porque tem uma cruz para a gente levar. Sempre quando Deus fala, os dois lados dessa verdade vão aparecer. A cruz e a ressurreição. Irmãos, Gênesis 15 deve nos fazer pensar sobre a nossa vida hoje, porque você também sofre essas coisas. Cadê as promessas, Senhor? Como eu disse no início da mensagem, por que eu ainda não sou totalmente santo? Por que eu ainda peco? Por que eu ainda sofro situações e que eu acho que eu não vou dar conta? Por que eu ainda morro fisicamente? Por que eu fico doente? Por que existe pobreza? Por que eu tenho tantos desejos que não são realizados, que são frustrados, afinal de contas? Por que as coisas não funcionam? Meu irmão, essa pergunta não é nova. E você não deve achar que Abraão era diferente de você porque ele era Abraão. Lembre-se do que eu falei. Abraão é uma pessoa que, do ponto de vista da sua época, estava sob maldição.
Ele era a pessoa que não tinha nada. Ele não tinha prole, ele não tinha terra. Ele está sob a maldição de Gênesis 3. Assim como Abraão, gente, precisou crer na palavra de Deus, e por isso um dia ele se tornaria justo, mesmo caminho a gente precisa encarar. A gente precisa viver da palavra falada, da palavra pregada, quando você lê as Escrituras. A gente precisa viver do pacto que Deus estabeleceu com a gente, que envolve tanto o seu dizer quanto a sua performance. Se a gente fosse fazer uma analogia com o que a gente tem hoje no Novo Testamento, o que nós temos enquanto a gente está na nossa caminhada? Irmãos, nós temos duas coisas: a palavra de Deus e os sacramentos. E a gente ora com a palavra de Deus e ora com os sacramentos. E é isso que a gente tem. A gente fala de coisas grandiosas, novos céus e nova terra, Jesus sendo o Senhor de tudo, seu corpo ressuscitando, e você nunca mais tendo doenças. A gente espera coisas gloriosas, mas quando a gente olha para o nosso corpo hoje, o que a gente vê? Um ventre estéril. Quando a gente olha ao redor, muitas vezes o que a gente vê? Uma terra que não é nossa. E o que a gente tem diante de nós? A gente só tem o pacto, a gente tem a palavra que Deus falou, e a gente tem os sacramentos que Deus deu, o batismo e a ceia. Mas, irmãos, se isso foi suficiente para Abraão, tem que